No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você na sintonia certa. Agora são 6 horas e 2 minutos. Tudo certo, tudo pronto para mais uma edição do 18 horas. E hoje ela chegou. A Karime tá na área, Karime. Sextou, Carlão. Tô na área. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. E aquele salve especial pra você que nos acompanha nas redes sociais no @18horasnews. Boa noite, gente. E agora conferindo os destaques do programa 18 horas desta sexta-feira. A polêmica sobre o corte de luz na Arena da Amazônia. No fim da tarde desta sexta-feira, a Justiça determinou a religação da energia. E a empresa Amazonas Energia alega que as duas arenas devem juntas 39 milhões de reais. Defensoria Pública do Estado pede a anulação do sorteio das vagas nas creches municipais. O Amazonas foi o segundo estado que mais internou bebês por desnutrição na região norte. Foram 65 casos no ano passado. 6:03, e você está no melhor Mix do Brasil e nós estamos começando por aqui mais uma edição do 18 horas. Hoje, sexta-feira, 27 de janeiro de 2023, é o ano. Vamos juntos com você até às 7 da noite. Mais uma edição do 18 horas no ar. 18 horas. Bom, nós já até falamos, Karime, sextou, né? Sextou e com muita chuva, Karime Leão, que está de volta ao programa 18 horas, né, Karime? Esteve aí, né, com alguns perrengues, né, Karime? Alguns perrengues. Quase 100% recuperada, viu? Legal, porque boa. essa virose tá pegando todo mundo, não tá fácil, deixa a gente derrubada, de cama, sem energia nenhuma, né, Carlão? Mas tô aí, tô de volta. Bacana. E falando em energia, Karime Leão, a polêmica sobre o corte de luz das arenas Amazônia e Amadeu Teixeira continua. Hoje o juiz, o Leonei Araquiam, concedeu liminar determinando que a Amazonas Energia religue imediatamente ainda, hein? Tem que ser logo a energia elétrica das duas arenas. Se não religar a energia, a empresa será multada em R$500 mil. Então, Carlão, o juiz levou em consideração a informação de que o corte de energia foi feito sem aviso prévio. O corte foi feito na manhã desta terça-feira, da terça-feira dessa semana, né? A Amazonas Energia alega que as duas arenas devem juntas 39 milhões de reais e que no caso da Arena da Amazônia, a conta de luz não é paga desde 2016. Olha aí, a Fundação Amazonas de Alto Rendimento, que administra as duas arenas, divulgou que já pagou parte da dívida, mas não revelou o valor que foi pago, que foi quitado, ok? Já a Amazonas Energia diz que aguarda o recibo do pagamento e não confirma o recebimento de qualquer pagamento por parte do governo do estado. É aquela história, um disse-me-disse sem fim, né, Carlão? Tem que apresentar o comprovante, né? Olha aí, vai a gente ficar desde 2016 sem pagar a conta de luz. O que acontece, né, gente? Bom, o fato é que mesmo com a decisão da justiça, as duas arenas continuam sem energia. Ou parece que teve alguma mudança agora no fim da tarde e a Nathalie Moraes vai atualizar essa informação pra gente. Vamos acompanhar. Era um pouco mais de 4 da tarde quando recebemos a confirmação da Fundação Amazonas de Alto Rendimento de que a energia nas arenas da Amazônia e Amadeu Teixeira foram religadas. O reabastecimento veio após uma determinação do juiz Leonei Figliolo, que determinou à Amazonas Energia a imediata religação nas duas arenas. Caso a decisão não fosse cumprida, a concessionária Amazonas Energia receberia uma multa de R$500 mil. O juiz acolheu a alegação do governo do Amazonas de que não houve aviso prévio do risco de corte por conta da dívida acumulada de mais de R$39 milhões, que também abrange a Arena Amadeu Teixeira. A decisão judicial veio na véspera da abertura do Campeonato Amazonense de Futebol, o Barezão, que está marcado para este sábado na Arena da Amazônia. O presidente da Federação Amazonense de Futebol, o deputado estadual Ednailson Rosenha, confirmou a realização do Barezão na Arena. Amanhã nós temos o clássico do futebol amazonense, um clássico centenário, o
famoso Rio Nau, na abertura do Campeonato Amazonense na Arena. E a gente quer convidar a torcida para conhecer a nova cara do futebol amazonense, conhecer a nova gestão da federação, conhecer a pegada que nós vamos imprimir daqui para frente no futebol amazonense. Então, às 19 horas é digamos assim, a solenidade de abertura. A gente quer convidar, vamos prestigiar. Está na hora do torcedor voltar para as arenas, voltar para os estádios, e a gente quer contar com isso. O torcedor é o nosso cliente e a gente vai fazer de tudo para entregar para o nosso cliente o que ele merece, que é organização, que é competitividade, acima de tudo, seriedade na gestão do futebol do Amazonas. Antes da bola rolar com o clássico Rio Nau, terá a cerimônia de abertura do Campeonato Amazonense, com o show de Márcia Siqueira e Davi Assayag às 7 da noite. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e sobre o assunto, a Amazonas Energia emitiu uma nota no fim da tarde de hoje afirmando que antes mesmo do recebimento da decisão liminar, já havia promovido o restabelecimento da energia na Arena da Amazônia, uma vez que o governo do estado negociou os débitos junto com a concessionária. 18 horas. Agora em Manaus, 6h08, e o nosso entrevistado de hoje é o economista e deputado federal José Ricardo, do PT. Amanhã, sábado, ele lança o livro História do Bairro São Francisco, que retrata o surgimento, a cultura do bairro, não é? Deputado, seja bem-vindo aos estúdios da Mix, aqui ao programa 18 horas. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão, né? Boa. Satisfação estar aqui com vocês, aqui para falar um pouco desse trabalho. E também dizer que amanhã eu vou fazer a minha prestação de contas do mandato, que está encerrando agora. E a gente vai realizar amanhã de manhã uma atividade, que é a prestação de conta, reunindo os segmentos da sociedade. E à tarde lançando o livro sobre o bairro de São Francisco. Então vamos falar da sua agenda da manhã, começando da prestação de contas. Deputado, conta pra gente mais detalhes a respeito disso. Então, Karime, amanhã 9 horas lá na UEA, na Cidade dos Carros, no auditório que tem ali da Escola Normal Superior, nós estaremos reunindo vários segmentos da sociedade, convite aberto, onde vou estar lançando a minha revista de prestação de conta na atuação como deputado federal desses 4 anos. Meu mandato termina na terça-feira, dia 31, e a gente faz um balanço aí de toda a nossa atuação, recursos que nós conseguimos para o Estado, projetos, muitas lutas que tivemos envolvido, apoiando vários segmentos na saúde e na educação. Então é um momento assim da gente dar esse retorno e manter aquela minha prática de prestar contas constantemente, Você sabe que fazia isso toda semana em cima de uma Kombi no terminal de ônibus. Sim. Assim como nas redes sociais, no dia a dia, Então era essa nossa prática e amanhã vamos fazer isso encerrando, esse tempo desse mandato, mas não encerrando a política, não, encerrando a nossa participação, nas futuras eleições. E esse livro, deputado, o senhor está lançando ele agora, no encerramento do mandato, é isso? Então, você sabe que eu morei muitos anos aqui no bairro de São Francisco. Morei desde criança, desde 7 anos de idade. Morei mais de 20 anos. Então eu já tinha esse material, já tinha iniciado um trabalho para escrever um pouco da história desde a sua origem, desde 1950. Então, assim, a gente conta a parte tanto do folclore, religiosidade, toda a parte geográfica. Entrevistamos mais de 200 pessoas, ao longo desse tempo, agora que eu finalizei o livro. E eu não lancei ele ano passado, porque era um ano eleitoral, ia ficar muito difícil, ia confundir um pouco as coisas. Sim. Então, agora que não tem eleição, tranquilo, estou fazendo esse lançamento e, com isso, contando um pouquinho desse bairro tão importante, histórico aqui da nossa cidade, que é o bairro de São Francisco. Muito importante para o senhor também, Encadernação bonita, bonito livro, a história do bairro de São Francisco. É através da editora Valer, Tá lindo, tem umas fotos antigas, tem fotos das personalidades que fizeram história do bairro, deputado? Você sabe que aqui tem a Vila Mamão, que tem uma tradição também na questão do folclore. No carnaval, nós temos aí o Corre-Campo, o Boi Bumbá, mais antigo da nossa cidade. Por muitos anos ele esteve no bairro de São Francisco. Temos aí também a escola de samba, Primo da Ilha.
Nós temos ao lado da religiosidade, que foi muito tradicional, além da igreja católica, né? Mas também os terreiros, né? As igrejas evangélicas. Inclusive, no São Francisco tem uma das igrejas mais antigas da Assembleia de Deus no estado do Amazonas. Então, assim, são muitos relatos orais também, né? Dos moradores. Isso é legal, porque a história é contada pelas pessoas, pela comunidade, né? Não uma coisa acadêmica, distante. Tem o meu relato pelo tempo que eu morei, mas é ouvindo as pessoas. E muitas pessoas vão se identificar nesse livro aí, não é isso, deputado? Várias pessoas, inclusive, que moram em outros bairros, já disseram, não, eu vou lá prestigiar, porque o parente ainda mora, eu morei lá, e tenho boas lembranças de um bairro onde predominava, assim, terrenos enormes, todo mundo tinha um grande quintal, muito verde, muito mais pacato, mais tranquilo. Era uma outra Manaus, né? E aí vai mudando e, claro, hoje muito mais urbanizado, com outros desafios. É aqui pertinho. É aqui pertinho. Agora vamos falar de política. Qual o futuro do Homem da Kombi, do famoso Homem da Kombi, né, para esse ano? O que está nos seus planos ou qual a sua agenda para esse ano, para os próximos? Carlão, a gente sabe que política a gente nunca para, né? Nós estamos sempre vendo como é importante a gente continuar lutando naquilo que a gente acredita. Eu já fui vereador 2 vezes deputado estadual e agora federal, 2 vezes candidato a prefeito de Manaus. Então a gente entende que nós temos muito para ser feito ainda. Manaus tem um futuro muito maior, o estado mais ainda. Queremos continuar como economista, né, lutando pela Zona Franca de Manaus. E, é claro, próximas eleições, vamos participar. Olha só, o senhor já participou de várias eleições e sempre se deu bem nas eleições, né? O senhor, inclusive, era um favorito para se reeleger e até com certa facilidade, né? Tava já, né, esperado. Isso, o que foi que aconteceu? O que o senhor atribui esse momento, essa derrota agora? Cada eleição é uma realidade, né? Em 2018 eu fui o mais votado do Amazonas. O nosso jeito simples de fazer a campanha, né, com pouco recurso. Esse ano tivemos uma grande surpresa, né, de um outro candidato ser o mais votado e, portanto, com certeza levou um pouquinho dos votos nossos também. Uma disputa muito grande, muito acirrada e também a força do dinheiro. Porque a gente viu candidaturas, principalmente no interior do estado, com mais recursos, com mais campanha do que o próprio governo, né? Então, é surpreendente como, às vezes, essa força, né, dessas estruturas enormes acaba mudando a correlação de votos, né? E com isso também o resultado eleitoral. Eu fui um dos mais votados, fui o 8º mais votado, só que a nossa federação não atingiu o coeficiente eleitoral. Sim. Apesar de eu ter sido bem votado, mas no total faltou. Se fosse nas regras de 2018, eu teria entrado. Porque lá tinha um cálculo, além do coeficiente, um cálculo da média de cada partido e os votos, para não se perder os votos que cada um teve. Agora a regra mudou e a gente acabou sendo prejudicado também por esse fator aí. Certo. Deputado, então, convida os nossos ouvintes para participar amanhã. Dos dois eventos, dos dois eventos. Um é de manhã, outro é de tarde. Exatamente. É 9 horas lá na Escola Normal Superior da UEA. Né? Nós temos a prestação de conta do nosso mandato e também a revista com o nosso material todo. E a partir das 16 horas, aqui no bairro de São Francisco, vai ser na área central, que fica ali na paróquia. Então, todo mundo convidado para o lançamento do livro da história do bairro de São Francisco. 16 horas, amanhã sábado, aqui no bairro de São Francisco. Tá certo. Agora, o senhor falou sobre Zona Franca de Manaus, sobre o seu trabalho como economista e levantando essa bandeira. Como é que o senhor avalia esse primeiro mês do governo Lula? Porque muitas pessoas falaram que um dos temores de Bolsonaro é que o Paulo Guedes, o então ministro, já havia acenado com a vontade de acabar com o IPI, com os incentivos fiscais de tudo, zerar o IPI. E aí a gente teve na campanha um Lula candidato assegurando que a Zona Franca continuaria com seus incentivos fiscais, mas logo, em menos de um mês de governo, a gente já recebe a notícia de uma possível também extinção, digamos assim, uma mexida nesse IPI, que com certeza vai mexer aqui na Zona Franca de Manaus. Qual a sua avaliação nesse primeiro mês de governo Lula? Olha só, às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas. Certo. O governo Bolsonaro, Paulo Guedes, ele mexeu nas
alíquotas do IPI. Essa redução da alíquota diminuiu as vantagens da Zona Franca. Então essa é uma situação. O que está se falando agora, que já tem na época do Bolsonaro e outros governos, é a reforma tributária. A reforma tributária é outra coisa, ou seja, ao se extinguir alguns impostos, vai se criar um outro imposto. A proposta que está no Congresso, que não é a proposta que o Lula apresentou, é ICMS e IPI vão se fundir com outros impostos e tem um novo imposto de consumo. Se não tiver isso bem definido na legislação, isso pode ser que prejudique a Zona Franca. Eu acredito que não vai acontecer, porque o Lula já reafirmou o compromisso com a Zona Franca. O ministro Haddad falou a mesma coisa, inclusive para mim, no dia da posse, no dia 1º, estivemos lá. E o Alckmin agora recente também, ele manifestou já para alguns parlamentares do Estado que vai continuar defendendo também a Zona Franca como algo importante. Agora, temos que ficar alerta nessa possível reforma tributária, para poder ter lá as salvaguardas necessárias para garantir a competitividade da Zona Franca de Manaus. Pronto, então tá ótimo. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui nos estúdios da Eu que Mix. agradeço, Karine, Carlão, um abraço aí para todos e todas aí. Tá ótimo, então, muito boa noite, obrigada. Conversamos com o economista e deputado federal José Ricardo, do PT. 6h17, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, após os atos de vandalismo lá em Brasília, a Assembleia Legislativa do Amazonas decidiu reforçar a segurança para a posse dos deputados no próximo dia 1º de fevereiro, terça-feira, Karime. Exato, Carlão. Até o entorno da Assembleia está sendo monitorada, viu? E entre as ações dos preparativos para a posse, inclui um curso de formação para 10 parlamentares novatos. Vamos acompanhar os detalhes agora com a repórter Odiné Araújo. A segurança do prédio da Assembleia Legislativa do Amazonas foi reforçada logo após os atos de vandalismo ocorridos em Brasília com a invasão e depredação dos prédios do Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto no último dia 8 de janeiro. Para a solenidade de posse dos deputados da nova legislatura na quarta-feira da semana que vem, dia 1º de fevereiro, o esquema será mantido. De acordo com o chefe da Casa Militar da Assembleia Legislativa, Coronel PM Michel Pereira, a equipe de segurança da casa está monitorando para saber se existe alguma ameaça. Além do reforço da guarda, que hoje é de 20 policiais militares e mais os seguranças particulares que já atuam no Parlamento Estadual, existe um plano de ação para o caso de uma eventual tentativa de invasão na Assembleia Legislativa. Viaturas da polícia também ocupam a área externa. O diretor-geral da Casa Legislativa do Estado, Vander Mota, diz que desde o início de janeiro, a Alean tem trabalhado nos preparativos tanto para a posse dos deputados quanto para a mensagem governamental que o Wilson Lima fará no dia 2 de fevereiro, abrindo oficialmente os trabalhos da casa. Estou com o cerimonial, a Casa Militar da Assembleia e todos os outros setores envolvidos nisso, mas estamos praticamente com tudo pronto para que dia 1º realmente tudo dê certo e a 20ª legislatura inicie o seu trabalho de uma forma correta e uma forma em que a gente não vai ter nenhum sobressalto. Já temos a distribuição do plenário, nós vamos, para efeito de segurança e de funcionamento, até para atender melhor os convidados, os deputados que vêm para a posse, estamos determinando algumas áreas exclusivamente para os deputados. Eles chegam na Assembleia pela entrada principal, vão ser recepcionados pelo cerimonial da casa e levados ao plenário da casa. Além disso, os 10 novos deputados que nunca exerceram um mandato parlamentar estão passando por uma espécie de curso para conhecer como funciona a casa, de acordo com o diretor-geral Vander Mota. Estamos hoje, na data de amanhã, fazendo um seminário de integração junto aos novos gabinetes. A Assembleia está recebendo 10 novos deputados que estão recebendo um treinamento, conhecendo a estrutura da
Assembleia. Hoje, alguns deputados, inclusive novos, participaram desse evento, onde eles conheceram toda a estrutura da casa. Com relação à segurança, nós temos o nosso efetivo de policiais militares e seguranças do quadro da Assembleia Legislativa, que no dia vão estar fazendo todo o trabalho. E, em frente a isso, a gente sempre conta com o apoio da Polícia Militar do Estado para esses eventos maiores da Assembleia, que é exatamente o evento do dia 1º, com a posse dos deputados, e também o evento do dia 2, que é quando o governador vem à casa fazer a abertura dos trabalhos e a leitura da mensagem anual. A solenidade de posse dos deputados está marcada para as 9h30 da manhã no plenário Rui Araújo, no próximo dia 1º de fevereiro. Logo após a posse, os parlamentares escolherão a nova mesa diretora da casa para o biênio 2023-2024. Também serão eleitos 3 vice-presidentes, um secretário-geral, 3 secretários, um ouvidor e um corregedor. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h22. Vamos falar com Brasília, vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, Cadu? Cadu, nós não estamos lhe ouvindo. Eu vou pedir para reconectar, pode ser? Ô, gente, agora foi. É o meu fone, minha querida. Eu fico. Eu desligo o botãozinho aqui para fazer os trabalhos aqui de roteiro e acabo esquecendo. Pronto, ligou. Me perdoe, viu? Imagina, ligou. Boa noite, Cadu. Então, hoje teve reunião entre o presidente Lula e os governadores. Vamos falar aqui, vamos fazer o recorte do estado do Amazonas. O que a bancada, o que o estado da Amazônia Legal, por exemplo, apresentaram para o presidente, Cadu? Primeiramente, boa noite, Karime. Bem-vinda de volta, minha querida. Espero que você esteja melhor, né? Boa noite, meu amigo Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, os governadores dos estados da Amazônia entregaram ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva uma lista com 33 reivindicações, que são propostas de desenvolvimento da região amazônica. Dessas 33 pautas, 21 são obras de infraestrutura e logística, entre elas a recuperação da BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, e a BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. Os governadores também pedem a estruturação do modal hidrográfico na região amazônica, e o Rio Amazonas faz parte desse modal. Na verdade, o Rio Amazonas faz parte da logística de transporte de 7 estados da Amazônia Legal. Outras reivindicações são para a área de segurança, principalmente a vigilância das fronteiras e o combate ao garimpo ilegal e outros crimes ambientais. E, Karime, o governador do Amazonas, Wilson Lima, participou dessa reunião com o presidente Lula, que reuniu hoje no Palácio do Planalto todos os chefes do Poder Executivo estaduais. Além da recuperação das BRs-319 e 174, Wilson Lima apresentou também outras 2 demandas, que são o combate ao desmatamento da floresta amazônica e a defesa da Zona Franca de Manaus. A gente reforça que o nosso modelo econômico vive uma fase de tensão por causa da reforma tributária que o governo pretende fazer. O governo quer acabar com o IPI, e se o imposto for extinto realmente no país, a Zona Franca de Manaus vai perder competitividade e isso pode resultar no enfraquecimento do polo industrial de Manaus e, consequentemente, em demissões em massa. O governador Wilson Lima falou com a imprensa logo assim que a reunião acabou, né, lá no gabinete da presidência, e ele disse que combinou com o presidente Lula uma nova reunião. Então vamos ouvir o que disse o governador Wilson Lima. Eu tive uma conversa com o presidente Lula e ele me externou também a preocupação com a questão indígena no estado do Amazonas, levando em consideração que o estado do Amazonas tem a maior população indígena do país. Então, ficou agendado para uma outra oportunidade para que a gente pudesse tratar especificamente sobre a questão indígena no estado do Amazonas e entender de forma muito pragmática qual vai ser o papel do governo federal e também o papel do governo estadual nessas questões. 18 horas.
A gente acompanhou a fala do governador do Amazonas, o Wilson Lima. Agora foi a nossa vez, Cadu. Bom, a gente acompanhou a fala do governador Wilson Lima depois da reunião, né, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, falando a respeito das pautas, dos pontos principais que dizem respeito aqui ao Amazonas. Cadu. A prioridade é a questão ambiental, né? A questão indígena, né, Karina? A gente percebe aí que há uma virada de chave nessa discussão. O governador Wilson Lima parece estar mais aberto a debater essas questões indígenas. No governo Bolsonaro, de quem ele era aliado, a postura não era essa, né? Era bem diferente. E tudo indica aí que o governo federal e o governo do Amazonas querem entrar em sintonia nesse assunto, depois dessa crise humanitária em Roraima envolvendo os índios Yanomami. E a gente espera também que essa reunião sirva também para alinhar questões relacionadas à Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus está no meio dessa questão da reforma tributária. Então é preciso haver uma solução, ou rever essa questão da extinção do IPI, ou verificar uma solução, uma espécie de compensação financeira para diminuir as perdas da Zona Franca com a extinção do IPI. Tudo isso está em debate, esse debate está começando aqui em Brasília, via governo federal, e com certeza é um assunto que vai dominar a pauta ao longo desse semestre, porque a reforma tributária vai ser apresentada provavelmente em abril, maio, e até lá tem muita discussão pela frente. Karime e Carlão. Ei, Cadu, olha só, hoje teve mais uma leva de prisões de pessoas que participaram dos atos antidemocráticos. Inclusive até o sobrinho aí do ex-presidente, o Bolsonaro, foi preso pela Polícia Federal. Confirma essa informação aí, Cadu? Confirma, Carlão. Léo Índio é sobrinho de Jair Bolsonaro. É primo do filho 03 do ex-presidente, o Carlos Bolsonaro, de quem ele era muito próximo. Léo Índio trabalhou na presidência da República, Carlão, e influenciou bastante na parte de comunicação do governo anterior nas redes sociais. E fora do governo, né, ele se tornou um influenciador digital e foi um mobilizador dos atos criminosos do dia 8. Ele foi preso agora à tarde pela Polícia Federal no âmbito dessa Operação Lesa Pátria, que está na sua terceira fase. Além de Léo Índio, Carlão, outra figura que foi presa foi a Dona Maria de Fátima, a Fátima Tubarão, Carlão. Ela ficou conhecida nacionalmente aí pela mídia, com aquele vídeo de celular de uma senhora vestida de verde e amarelo, saindo de uma das salas do STF, levantando as calças ali, dizendo que ia defecar no prédio inteiro, que ia pegar o Alexandre de Moraes, enfim, essa senhora é a Fátima Tubarão. E ela já responde na justiça por estelionato, tráfico de drogas, entre outros crimes. E hoje, mais uma vez, ela foi para a cadeia agora por ter participado desse ato terrorista do dia 8. Essa nova fase da Operação Lesa Pátria, Carlão, teve como alvo os influenciadores, as pessoas que incentivaram os atentados. Foram cumpridos aí mandados de prisão, de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Espírito Santo e aqui no Distrito Federal. E hoje à tarde, Carlão, o interventor federal, o coronel Ricardo Capelli, apresentou detalhes do relatório final das investigações sobre a invasão aos 3 poderes no dia 8. O relatório complica bastante a vida de Anderson Torres, que naquele dia era o secretário de Segurança do Distrito Federal. As investigações, Carlão, apontam que no dia 6, 2 dias antes, Anderson Torres recebeu da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, um alerta de perigo, de que havia risco de manifestações violentas no dia 8. E de posse desse relatório, o então secretário de Segurança Pública não fez o seu trabalho, que era reforçar a segurança em toda a esplanada dos ministérios. Pelo contrário, ele saiu de fininho, viajou com a família para os Estados Unidos e deixou o circo pegar fogo. O relatório também diz, Carlão, que o comandante da PM do Distrito Federal, o coronel Fábio Augusto, que foi preso, ele estava no comando das tropas, porém, ele perdeu totalmente a voz de comando naquele dia. Todos os reforços que foram solicitados por ele não foram atendidos, imagine só. Houve então uma falha de hierarquia, uma falha de autoridade e também de organização.
E o coronel Capelli também disse que nesse atentado ele concluiu que não houve coincidência alguma. Os fatos são frutos de uma conspiração. De um lado, manifestantes vinham se preparando de forma organizada, estruturada, aumentando a escala de violência desde a diplomação do presidente Lula naquele dia 12 de dezembro, quando incendiaram ônibus, incendiaram carros. E de outro, Carlão, as autoridades de segurança pública do Distrito Federal, que foram gradativamente se desmobilizando desde o resultado das urnas. No dia 8, dia da invasão, 9 comandantes da PM, da Polícia Militar, estavam de férias. Praticamente toda a cúpula da PM resolveu sair de férias naquele dia. Não é coincidência. Então, esse relatório, que aponta a leniência da PM e a inércia de Anderson Torres, vai ser entregue ao ministro da Justiça, Flávio Dino, e também ao STF. Mas é importante frisar, Carlão, a investigação não incluiu os militares do Exército, que são responsáveis pela segurança do Palácio do Planalto. Essa parte, o interventor federal foi bastante raso e os motivos, claro, a gente sabe, foram políticos. Carlão e Karime. Cadu, para encerrar, Cadu, a gente viu que hoje a Michelle Bolsonaro voltou ao Brasil. A pergunta, né, tá aí o questionamento que está no ar é essa possível candidatura dela. Será que está ganhando corpo, Cadu? Será isso? Essa é uma possibilidade? Pelo menos é o que acredita o presidente nacional do PL, Karime. O Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista hoje dizendo que o partido pretende investir na ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, colocando ela como alternativa da direita conservadora para disputar a presidência em 2026, ou seja, frente a frente ali com o presidente Lula, caso Bolsonaro não dispute a vaga, né? Então vamos ouvir a fala de Valdemar da Costa Neto. O Bolsonaro, presta bem atenção no que eu vou te dizer agora, se não for candidato, nós temos também a Michelle. A Michelle se revelou no lançamento do Bolsonaro lá no Maracanã, ela se revelou, foi uma surpresa para todos nós. O Bolsonaro, se for candidato, será um fortíssimo candidato. Se ele não for candidato, ele vai ser mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio para ficar. Então, se tiver um outro candidato com o Bolsonaro apoiando, ele não traz a rejeição dele, que ele passou por Lula. O camarada não quis votar nele, porque odiava o Bolsonaro, votou no Lula, não tinha outra opção. Então, ele, apoiando um candidato, nós seremos imbatíveis. Nós queremos agora, quando o Bolsonaro chegar, acertar isso aí, acertar a entrada dela na PL Mulher, porque ela vai fazer palestras no Brasil para trazer mulheres para o partido. Nós precisamos das mulheres nos partidos, porque as mulheres são melhores do que os homens. 18 horas. Aí a gente acompanhou agora a fala de Valdemar da Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal PL, falando aí sobre a pretensão do partido com uma possível candidatura de Michelle Bolsonaro e as estratégias do partido com o casal, né, Cadu? Exatamente, a estratégia de casal, o casal palestrante, né, olha aí. Porque ontem a gente falou, você não estava apresentando, tá, a querida Nathalie, a gente disse aqui que o Bolsonaro estava se preparando para palestrar também. Exato. Ele está nos Estados Unidos e tem um grupo de empresários americanos, aliás, brasileiros radicados nos Estados Unidos, investindo em Bolsonaro, investindo na criação de uma espécie de Instituto Bolsonaro para que ele faça palestras no valor de 50 mil cada palestra. Então, Michelle Bolsonaro parece que vai entrar nesse circuito aí, vão faturar muito dinheiro aí fazendo palestra. Sim. O objetivo é mobilizar a direita, fortalecer a direita, enfim. Claro que isso é uma expectativa, uma possibilidade. É uma longa estrada política que precisa ser trilhada, né? Michelle Bolsonaro precisa exercer alguma atividade para que ele lhe dê protagonismo, mostre inteligência, trabalho, aqueles valores políticos, né, que a sociedade sempre exige, né? Ser apenas uma porta-voz evangélica não é suficiente nesse momento.
Claro que ela precisa, que se ela conseguir escalar essa montanha e chegar lá em cima inteira, Karime, ela vai ter que disputar espaço aí com Tarcísio Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio Freitas é o governador de São Paulo, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, Ratinho Júnior, governador do Paraná. Então são grandes nomes aí que têm protagonismo, que também estão nessa disputa aí, estão mirando aí 2026, querem ser uma espécie de sucessores de Bolsonaro. Claro, se Bolsonaro não disputar por motivos políticos, se ele perder os direitos políticos, claro, devido a tantas investigações, tantos escândalos envolvendo o governo dele. Se isso acontecer, tem esses 3 nomes além de Michele Bolsonaro. E Michele Bolsonaro está ali, como disse Valdemar da Costa Neto, ela se revelou ao longo da campanha, mas ela precisa trilhar um longo caminho, ela precisa de capilaridade política, ela precisa trabalhar no meio político, atuar como agente político, precisa apresentar resultado e principalmente ter popularidade nessa estrada toda. Então é uma possibilidade, vamos apostar e vamos ver se isso se concretiza de fato, né? Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Bom fim de semana. Valeu, gente. Bom fim de semana. Karime, melhoras pra você. Eu sei que virose é isso, né? 90%. Continuamente aí. Isso aí. Deve estar 50%, 60%. Olha, eu aqui, tá chovendo muito aqui em Brasília também, viu? E a solução aqui é shot de limão, açafrão, mel e gengibre. Tudo. Manda pra dentro. Pode deixar. Jejum. Já anotei. Valeu. 6h36, um abraço. Tchau. Você é o melhor mês do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Depois de muita polêmica, a Prefeitura de Manaus realizou hoje o sorteio de 1.950 vagas para creches municipais. 60% das vagas foram destinadas a participantes do Cadastro Único e 40% para alunos em geral, Karime. Pois é, Carlão, mas a Defensoria Pública do Estado anunciou que vai à Justiça para cancelar o sorteio. Vamos entender tudo isso agora na reportagem de Nathalie Moraes. A Defensoria Pública do Estado recorreu à Justiça para cancelar o sorteio de vagas para as creches realizado pela Prefeitura de Manaus na manhã desta sexta-feira. O defensor público, Carlos Almeida, afirma que, ao promover o sorteio, a Secretaria de Educação do município ignorou as ilegalidades apresentadas em uma reunião realizada entre os órgãos nesta quinta-feira. Se as creches devem ser voltadas à população carente, e só pode se imaginar isso, até porque o serviço público deve ser voltado à população carente, se deve criar critérios públicos e transparentes para que esses critérios de vulnerabilidade sejam observados. Isso não é reinventar a roda. Já existe discussão Brasil afora sobre isso. No Distrito Federal já se aplica esses critérios e não haveria motivo pelo qual o município está insistindo nesse procedimento. As aulas da rede pública municipal estão previstas para iniciar no próximo dia 6 de fevereiro. A Prefeitura optou por sortear as vagas em creches municipais neste ano em razão da falta de vagas suficientes para a população manauara. 11.507 pessoas se inscreveram para disputar as 2.000 vagas ofertadas. O defensor Carlos Almeida pede que a Prefeitura descarte a lista. A Defensoria pretende que haja o cancelamento das inscrições que foram realizadas, a abertura de novo prazo e que esse prazo seja de no mínimo 10 dias úteis para que haja a possibilidade das crianças e dos seus pais poderem fazer inscrições, que haja, além da internet, haja também postos presenciais indicados e com segurança para a proteção do sol e da chuva, e que após essa seleção todos os dados sejam disponibilizados na internet. Nós não podemos permitir uma caixa preta. O sorteio realizado na manhã desta sexta-feira contemplou 2.146 crianças. Das vagas ofertadas, 60% foram destinadas aos inscritos no CAD Único e 40% ao público em geral. Do total de 11.507 inscritos, 64% fazem parte do Cadastro Único. Mesmo com as alegações da Defensoria Pública, a secretária de Educação de Manaus, Dulce Almeida, prometeu criar um grupo de estudo para verificar as novas possibilidades de critério para preencher as vagas em 2024. Neste ano, a CEMED registrou um aumento de 19,2% no número de vagas em relação ao ano passado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas.
E daqui a pouco, aqui no 18 horas, cesta básica no Amazonas pesa no orçamento familiar e compromete 60% do salário mínimo. É o nosso assunto em instantes. Mix. 6 horas 40 minutos. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura para sábado e domingo, final de semana. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Para sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As chances de chuva são de 80%, a mínima prevista de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. Já no domingo, vai ser mais fresquinho, tá? A mínima prevista de 23 graus e a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90%. E a previsão também é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. Bom, e segue chovendo muito aqui em Manaus. Segundo o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, para o trimestre janeiro, fevereiro e março de 2023, a previsão é de chuva acima da média aqui em Manaus. E sobre as temperaturas, o Boletim Climático da Amazônia mostra que devem ficar próximas da média histórica para o período. Assim, a previsão das mínimas na capital fica em 23 graus, de 23 a 25 graus, gente. E as máximas de 30 a 32 graus. 6h41, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o Rio Negro subiu mais 13 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível do rio no Porto de Manaus para 20 metros e 18 centímetros acima do nível do mar. O Amazonas foi o segundo estado que mais internou bebês por desnutrição na região norte. Ao todo, foram 65 casos de internação de crianças por desnutrição no ano passado, hein, Karime? Pois é, Carlão, o Amazonas só perde para o Pará, que é o estado campeão. Vamos saber mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Hector Muniz. O Sistema Único de Saúde, SUS, registrou 65 internações de bebês com menos de um ano por desnutrição no Amazonas em 2022. As informações são do Observatório de Saúde na Infância, com dados do Sistema de Informações Hospitalares do Ministério da Saúde. Os números indicam que o Amazonas foi o segundo estado da região norte com o maior número de internações de crianças desnutridas, atrás apenas do Pará, que teve 182 casos. O levantamento diz ainda que o número de casos pode ser ainda maior porque não há informações detalhadas de outras cidades do Amazonas com internações. De acordo com a nutricionista Vânia Guida, uma série de fatores influencia na desnutrição de crianças no Amazonas. Entre estes fatores estão as desigualdades sociais, como o acesso à educação básica e a distribuição de renda. A desnutrição, ela não é só causada exatamente pela pobreza, entendeu? Mas é um conjunto de fatores. Por exemplo, a falta de informação das mães, né? A falta... eu vi uma vez um estudo que mostrou que as mães que chegam pelo menos até a quarta série, né? Ou seja, quarta série de antigamente, que equivale, acho que é o terceiro ano hoje, se elas conseguiam chegar até esse grau de estudo, melhorava sensivelmente a alimentação da família. Ou seja, para quem tem menos estudo do que isso, já é um fator de risco em relação à nutrição das crianças, à alimentação das crianças, entendeu? Mas são muitos dos fatores ligados à desnutrição. Os dados do SUS mostram que dos 65 casos registrados no Amazonas, 8 destes foram em Manaus. Hector Muniz, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, o argumento dos prefeitos do interior do Amazonas de que não tem dinheiro para pagar o novo piso salarial dos professores é falso. Isso de acordo com o deputado estadual Serafim Correia. Serafim, que é um estudioso em Fundeb, garante que os prefeitos podem sim pagar o piso salarial de R$4.000 aos professores usando recursos do fundo, Karine. Bom, essas informações, Carlão, estão numa cartilha lançada hoje pelo deputado, e a repórter Odinê Araújo traz os detalhes pra gente.
Desde 2018, o deputado estadual Serafim Corrêa vem orientando os professores a buscarem os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, nos sites da Transparência. Mas o trabalho de pesquisa sobre o Fundeb vem sendo feito pelo parlamentar e também economista desde 2017, quando foram detectadas quantias significativas nas contas dos municípios. Na cartilha lançada hoje, em reunião com os professores no centro de Manaus, Serafim Corrêa traz orientações sobre os valores repassados aos municípios, tanto pelo governo federal quanto estadual. A ideia é permitir que qualquer pessoa saiba quanto sua prefeitura recebeu para que possa cobrar a aplicação desse dinheiro. Diante desses levantamentos, o deputado afirma que nenhum prefeito pode reclamar e dizer que não tem dinheiro para pagar o piso nacional dos trabalhadores da educação, estipulado pelo Ministério da Educação em R$ 4.400. Acabamos de concluir o levantamento de 2022 e comparamos 2022 com 2021 os dados do Fundeb. O governo do estado do Amazonas teve um crescimento de R$ 354.746.408,51. Isso equivale a 15,34. E os municípios amazonenses, a soma deles todos, houve um crescimento no cômputo geral de 496.343.316,04. Então vejam que os prefeitos não podem se queixar do Fundeb. O Fundeb cresceu em termos reais 10 pontos percentuais. Ainda conforme Serafim Corrêa, se comparado janeiro de 2022 com janeiro de 2023, o crescimento do Fundeb foi em torno de 20%. O 18 Horas tentou saber com a Associação Amazonense de Municípios o que eles tinham a dizer sobre a afirmação do deputado, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. A versão digital da cartilha da Transparência com os recursos do Fundeb está disponível para ser baixada no blog do Sarafa. O novo guia também faz um apanhado das outras 5 cartilhas lançadas pelo parlamentar. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Pois é, né, Carlão? Daí a gente fica pensando, né, desse dinheiro, como é que não chega pro professor que geralmente não consegue receber nada, é uma luta danada, a gente noticia sempre aqui. Só que a gente lembra também que para as grandes festas, os grandes cachês milionários, os artistas nacionais, geralmente as cidades têm dinheiro para pagar esse cachê, né, Carlão? Realmente é complicado, Karime. Olha, e tem um detalhe, hein, Karime? Enquanto o professor, enquanto a educação, enquanto esse setor não for priorizado, nós vamos continuar aí no subdesenvolvimento, vamos continuar patinando aí nesse problema que é, né, Karime, esse atraso. Que, né, é tudo, porque geral, a educação é a base de tudo, né, Carlão? A gente sabe. Então, é isso. 6h48, você era o melhor mix do Brasil. 18 Horas. Olha só, hein? Comprar o básico em um supermercado está cada vez mais difícil no Brasil. Isso é o que mostra um levantamento que colocou o poder de compra do salário mínimo brasileiro na 52ª posição numa lista com 67 países. Pois é, Carlão, e aqui no Amazonas não é diferente, lógico. A gente sabe muito bem como é caro comprar itens básicos e como que de um mês para o outro a realidade piora, né? Bom, um levantamento feito pela Universidade do Estado do Amazonas mostra, inclusive, que a média da cesta básica aqui em Manaus no mês de dezembro estava consumindo quase 60% do salário mínimo. É isso aí, 60% do salário comprometido com esses itens básicos. É muito dinheiro, é muita coisa, né, Carlão? Com certeza, Karime. Olha só, o repórter Hector Muniz preparou uma reportagem para trazer aí mais detalhes sobre o assunto e nós vamos conferir agora no 18 Horas. Um levantamento feito pela plataforma Picode, site que oferece cupons de descontos em produtos no Brasil para assinantes, mostra que o custo dos itens mais essenciais de uma cesta básica no país consome atualmente 37,8% do salário mínimo dos brasileiros. A condição faz com que o Brasil se torne um dos piores países do mundo para se viver com apenas um salário mínimo.
Em uma outra análise feita pela Universidade do Estado do Amazonas, mostra que em Manaus o preço da cesta básica ainda é maior do que a média nacional apontada pelo levantamento da plataforma Picodi. De acordo com a líder da pesquisa dos preços da cesta básica de Manaus, projeto do curso de Economia da UEA, a Universidade do Estado do Amazonas, Cristiane Leal, a cesta básica no Amazonas estava custando 59,2% do salário mínimo em dezembro de 2022. Entre os produtos que impulsionaram o aumento do preço estão o tomate e o óleo de cozinha. Infelizmente, a subida dos preços nos supermercados não acompanha o salário mínimo, pelo menos não em tempo real, tanto que no supermercado a subida do preço é mensal e o salário mínimo é ajustado anualmente. No mês de dezembro, a cesta básica estava participando 59,10% do salário mínimo. Isso é mais da metade. Agora, com relação à subida dos preços dos alimentos, os dois itens que mais subiram de valor foram o óleo e o tomate. O óleo conseguiu superar o preço do tomate e isso se deve à safra perdida, à variação do clima. A pesquisa da plataforma Picodi mostra ainda que o Brasil tem o pior desempenho entre todos os países da América Latina listados. Em Porto Rico, por exemplo, o melhor da região, pagar pela mesma cesta básica nos valores locais custa 12,8% do salário mínimo vigente. No Peru, o mais próximo do Brasil, quem vive com o salário mínimo do país perde uma fatia de 35,7% da renda para comprar a cesta básica. Hector Muniz para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 51 minutos. Carlão, vamos ver a previsão do tempo para essa noite? Agora são 6h51, previsão do tempo para hoje, né, Karime Leão? Previsão do tempo. E para essa noite, segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 83%. A umidade relativa do ar fica entre 66% e 94%. Mix. Vamos agora falar dos bastidores da política local. Vamos conversar com Cíntia Blink. Cíntia, boa noite, seja bem-vinda ao 18 horas. Então, Blink, você conversou hoje com a superintendente em exercício da SUFRAMA, que é a Ana Maria Oliveira de Souza. Conta pra gente como é que está o clima na SUFRAMA diante dessa indefinição aí do nome para comandar o órgão agora no governo Lula. Cíntia, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E todo mundo que está ligado na gente aqui na Mix. Bom, a superintendente interina da SUFRAMA, a economista Ana Souza, me recebeu aí na tarde de hoje e ela confessou para mim que fica feliz de saber que é um cargo assim temporário, sabe? Ela falou que tem que gostar de problema para assumir aquilo ali. E também ela disse que agora, dia 28 de janeiro, faz um mês que a SUFRAMA está sem um superintendente definitivo. Um dos problemas disso é uma questão burocrática ali. O prejuízo é que fica muita coisa paralisada. Precisa da assinatura do superintendente e não tem. Mas esse é um problema que a interina já pode resolver, ela já pode assinar. Então, a coisa está andando. A expectativa da Ana Souza é que na segunda semana só de fevereiro a gente conheça esse novo nome, esse novo titular que vai ser o definido pelo presidente Lula. A pergunta que não quer calar é: quem será? Quem é esse nome? Até agora, muitos nomes surgiram, mas não foram para frente. Nessa lista tem muito político que não conseguiu ser reeleito. Estou falando aqui do deputado estadual do Amazonas, Serafim Correia, que já me falou que não quer. O deputado federal Marcelo Ramos, ele também disse que não quer, porque a remuneração é muito baixa e ele ganha mais trabalhando como advogado na própria empresa. A gente está falando de uma remuneração, de um salário aí de R$10 mil, mais ou menos, pouco mais que isso, de superintendente. E o deputado Bosco Saraiva, que também é um nome que foi muito citado, avisou que não quer porque ele vai, em 2023, tirar um ano sabático. É um ano de férias, tá? Eu explico porque tem muito trabalhador ouvindo a gente que não faz ideia que isso existe, mas tem, gente, existe, é recomendado aí por profissionais da área da saúde. Tem também o deputado Zé Ricardo. Esse disse que quer.
mas o convite ainda não chegou. Eu fui atrás na bancada federal do Amazonas, né, se eles sabem quem é o nome, mas até agora eles disseram que o nome não está definido, ou seja, a gente só deve saber em fevereiro mesmo. Agora é o seguinte, eu fui na Suprama falar com a Ana Souza, que é uma economista muito respeitada e servidora de carreira da Suprama, e eu não podia perder a chance de falar do assunto da vez, que é a reforma tributária. E principalmente, como é que isso afeta a Zona Franca? A superintendente interina, ela tranquiliza a gente, ela fala que o fim do IPI, se acontecer, não significa o fim da Zona Franca. Claro que isso vale se novos incentivos forem criados, né? E deve ser o negociado na discussão ali da reforma tributária no Congresso Nacional. E a Zona Franca de Manaus, ela acredita que não vai sair prejudicada, principalmente porque há uma relação muito boa, um diálogo muito bom entre a Suprama e o ministro Geraldo Alckmin. E eu trouxe um trecho da entrevista, vamos ouvir a superintendente interina da Suprama, Ana Souza? Há algum temor para essa narrativa que se cria também de cuidar da Zona Franca e deixar o Brasil de lado? Porque se a Zona Franca está indo bem, então é porque o Brasil está deixando de arrecadar, já que a Zona Franca precisa ser protegida. A Zona Franca ela é sempre muito atacada, né? Quando esse ataque vem de fora, eu quero crer, Cíntia, que isso seja desconhecimento. Eu não quero acreditar que isso seja a maldade, que seja a ignorância no sentido literário mesmo. Tá? De ignorar, de não saber. De não conhecer, entendeu? Mas quando esse tipo de frase ela é interna, ou seja, dentro do Amazonas, ou partindo de pessoas de autoridade, que representam órgãos, aí isso é preocupante. Eu reconheço perfeitamente, como amazonense, o quão forte é a indústria automobilística em São Paulo. Então, São Paulo precisa reconhecer o quanto é forte a minha indústria de duas rodas, a minha indústria de bicicletas aqui, entendeu? E para que a gente consiga fazer essa ligação, esse casamento, essa fusão, a gente precisa baixar a guarda e dialogar nessas diversidades e não tratar a Zona Franca como um inimigo do Brasil. Porque é como eu estou dizendo a você, se uma empresa sai daqui, ela vai sair para fora do Brasil. Ela não vai sair para fora de Manaus. Ela vai embora para um outro país. Então, quando você bate na Zona Franca, você está batendo no Brasil. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou um trecho da entrevista com a nossa jornalista Cíntia Blink e a superintendente interina da Suprama, Ana Souza. Cíntia. É isso, então amanhã eu volto com mais bastidores da política. Karine, Carlão. Segunda-feira, Cíntia, bom fim de semana pra ti. Obrigada pelas informações. Valeu, tchau. Isso, segunda. Até segunda. Tchau. 6h57, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Sextou e final de semana aí tem uma agenda bacana pra você. Vamos conferir aí com Nathalie Moraes. O Crone está de volta à cidade de Manaus com a proposta de seguir uma tradição milenar e levar a alegria a todos os públicos. É o primeiro circo com banda ao vivo em Manaus e show de freestyle, motocross e motos voadoras. Os espetáculos são apresentados de terça a domingo e nesta sexta-feira tem espetáculo em 2 horários. São eles às 6 da tarde e às 8h30 da noite. Os ingressos custam a partir de R$25 e podem ser comprados na bilheteria do circo. Uma ótima oportunidade para arrancar boas risadas da garotada. E foi dada a largada às folias de Momo. E a Escola de Samba Aparecida aquece os tamborins nesta sexta-feira com ensaio aberto a toda a comunidade a partir das 7 da noite na área externa da quadra no bairro Aparecida. E nesta sexta-feira acontece o evento Fliperama. A festa reúne diversos ritmos musicais como pop, funk e brasilidades. O Fliperama acontece no Curupira, Mãe do Mato, no centro de Manaus. Os ingressos custam R$20 e estão sendo vendidos no local. Só quem viveu sabe, toda a nação pagodeira terá a oportunidade de se encontrar e celebrar um dos maiores nomes do pagode da década de 90, o cantor Krigor, ex-Exalta Samba, que vai se
apresentar no Lapa Vieira Alves a partir das 9 da noite deste sábado. O palco do Lapa também receberá o grupo Agora é Nós e o cantor Wendel Pinheiro. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do Lapa a R$40. Os artistas amazonenses Lucilene Castro e Dudu Brasil subirão ao palco do majestoso Teatro Amazonas para uma noite de homenagem a dois dos maiores sambistas da música brasileira, Noel Rosa e Cartola. O espetáculo, chamado de Cartola Noel, essa gente do samba, será apresentado neste sábado às 8 da noite no Teatro Amazonas. Os ingressos estão sendo vendidos na bilheteria do teatro e também no site shopingressos.com.br. Proporcionando uma tarde de lazer, lanches e muitas brincadeiras, o projeto solidário Crianças do Gueto realiza neste sábado a sua primeira edição de 2023, com exibição de filmes e animações infantis a partir das 6 da tarde para os pequenos moradores do Prosamim Gilberto Mestrinho, no bairro da Cachoeirinha. Toda a programação é gratuita. Aos Foliões, nesse domingo, tem o bloco Abraça e Beija no Pier 300, no Tarumã, recheado de atrações locais que prometem animar o público amazonense. Os ingressos estão sendo vendidos a R$35. Nesse domingo acontece o bloco Sereias da Panaí, com o intuito de levar a gente feliz e fantasiada para as ruas do centro de Manaus ao som de músicas tradicionais que a gente já ama. Agora, em 2023, depois de um longo período de saudades, o bloco retorna ao centro da cidade ainda mais feliz e mais colorido. O Sereias da Panaí acontece neste domingo no Curupira Mãe do Mato, no centro da cidade. Essas foram algumas das nossas dicas. Eu volto aos estúdios com vocês, Karime e Carlão. Você está ouvindo 18 horas. Agora, 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A Amazônia está sendo degradada por atividades industriais e agrícolas modernas, colocando reservas de biodiversidade e ecossistemas em risco. É o que diz um estudo publicado na revista Science, uma equipe internacional de pesquisadores. O estudo revelou que mais de 1/3 da floresta amazônica restante foi afetada pelos humanos. A degradação, segundo os autores, inclui mudanças transitórias ou de longo prazo ocasionadas por ações sem alterações no uso da terra. Essa degradação é diferente do desmatamento. Na pesquisa foram avaliados 4 fatores: incêndios florestais, mudanças em florestas adjacentes e áreas desmatadas e extração seletiva de madeira e seca extrema. No cenário atual, a Amazônia aproxima-se de uma transição rápida de uma paisagem amplamente florestada para uma não florestada. E os cientistas propõem a criação de um sistema de monitoramento da degradação para tentar impedir o fim da floresta. Afinal, as consequências seriam muito ruins para a própria região e para o clima da terra. 18 horas. 7:02, Karime, boa noite. Boa noite. Até amanhã, ou até segunda. Valeu. Você ouviu 18 horas.